Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Pode se assentar no seu lugar, pode se assentar. Pastor André, uma bênção, sempre. Estamos aqui desde ontem na cidade, estamos juntos. E estive com a liderança dessa igreja hoje pela manhã. É uma liderança maravilhosa. E certamente, se a liderança é maravilhosa, a igreja é maravilhosa. Quero dizer que não estou só, estou junto com minha esposa, a pastora Danilva, minha esposa e minha companheira já há quase 30 anos. Estamos juntos e obviamente vamos continuar juntos. Quero convidá-la para dar um salve para vocês aqui. Dar um salve para vocês aqui. Boa noite, paz seja com todos, amém? Estamos muito felizes por estar aqui, primeira vez, e sinto muita vontade na casa do Senhor, juntamente com os irmãos, louvando e adorando o nome do Senhor. Agradeço desde já ao pastor André, pastora Simone, pela hospedagem, pelo carinho e o cuidado que tem tido para conosco, amém? E vamos nessa noite abrir o nosso coração, porque Deus certamente Ele vai falar conosco. Amém? Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra. E eu gostaria muito, assim, que principalmente aqueles líderes que estiveram conosco nesta manhã, que você ficasse muito ligado. A despeito de tudo que nós falamos e a despeito de tudo que pode acontecer nesta noite. Se você trouxe a Bíblia, livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Glória a Jesus. Capítulo 5 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. E esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhes haviam sido acorrentados pés e mãos. Mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Amém? Pode se assentar, você que está de pé. Por um instante, feche os teus olhos. Peça a Deus para falar no seu coração nesta noite. Peça a Deus para falar sua vida nesta noite. Pai, no nome de Jesus, se o Senhor não fala conosco, nós nos tornamos pessoas comuns nesta terra. Moisés disse a despeito do Senhor: não é pelo fato de estares tu conosco, de seres o Senhor nosso Deus, que somos nós diferentes de todos os outros povos da terra. Então essa é a única diferença que há entre um e o outro, Deus. Aquele que te tem e aquele que não tem, aquele que te serve e aquele que não te serve. Porque cultura, poder aquisitivo não nos diferenciam, Senhor. Mas temos consciência que a única coisa que pode diferenciar um ser humano do outro é a despeito desta verdade de que se o Senhor está conosco ou não. E eu creio que o Senhor está conosco nesse lugar. Então, fala conosco nesta noite, Senhor. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece o pensamento de cada uma dessas pessoas que estão aqui nesta noite.
Não há ninguém que possa estar aqui sem um olhar profundo e carinhoso do Senhor. Então, meu Deus, que o Senhor possa responder-nos, que o Senhor possa ministrar-nos, que o Senhor possa falar-nos poderosamente esta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E todos digam amém. Graças a Deus. O som chegou bacana aqui agora. Maravilhas. Queridos, eu quero contar com a sua atenção, porque eu quero falar sobre a cidade dos demônios. A cidade dos demônios. Quem eram esse personagem que nós lemos sobre ele nesta noite? O endemoniado, esse é o nome que ele ganhou, o endemoniado gadareno. Quem era esse endemoniado? Quem eram os gadarenos? Eu quero trazer algumas informações históricas, então eu preciso da sua atenção mesmo. Eu vou trazer algumas informações históricas, depois eu vou falar da parte mais prática. Os gadarenos no tempo de Jesus, ou a cidade de Gadara, ela fazia parte do que a Bíblia chama de Decápolis, de 10 cidades que formavam a Decápolis. Era um centro cultural helenista, povoado por elementos de língua e cultura grega, em meio a uma região de povos semitas, judeus, nabateus e sírios. Essa informação que eu vou trazer para você é uma informação que eu gostaria que você degustasse, prestasse muita atenção, para você entender o que você está fazendo aqui, o que você se tornou. Nós estamos falando aqui de uma mistura de ideia, de uma mistura de cultura e de uma mistura de religião. Vocês sabem que atrás de toda cultura tem um culto, e atrás de todo culto tem um Deus. Então eu estou falando aqui de várias culturas que tem vários cultos e certamente tem vários deuses. Os gadarenos, eles são remanescentes dos antigos gigazeus. Os gigazeus era uma cidade de gigantes, Enaquins e Refaíns, que a Bíblia diz. Por isso alguns manuscritos da Bíblia ou do Evangelho, Marcos, Lucas, Mateus, nós chegamos a encontrar a expressão Gergesenos. O manuscrito de Mateus em hebraico usa o mesmo nome em Deuteronômio capítulo 1. Lá em Deuteronômio no capítulo 1 chama-se Girgazim ou Girgazeus. Os gigazeus são descendentes de Cão. Agora eu já trago outra informação. Os gigazeus são descendentes de Cão. Cão era filho de Noé. Então os gigazeus, conforme nós lemos em Gênesis, eles são descendentes diretos desse homem que foi amaldiçoado pelo pai, desse homem que o pai amaldiçoou toda a sua geração, porque ele viu o pai nu. Então toda a sua geração foi uma geração amaldiçoada. E os gigazeus são descendentes diretos de Cão, e os gadarenos são descendentes diretos dos gigazeus. Então os gadarenos, eu vou ler um texto da Bíblia que diz assim: e Canaã, que é a descendência de Cão, gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Girgazeu. Está em Gênesis capítulo 10, versículo 15 e 16. Então, o que eu estou trazendo para você é uma parte histórica para você entender o que esse povo se tornou. Em 167 a.C., um rei grego chamado Antíoco Epifano, que controlava toda a terra de Israel, ofereceu o que a Bíblia chama de oferta da desolação. No templo de Jerusalém, ele ofereceu um porco como sacrifício, ofendendo profundamente os judeus, porque o porco para os judeus é um animal imundo, impuro. Em 64 a.C., os romanos com o general Pompeu passaram a dominar a Palestina e obviamente a Gadara. Segundo Flávio Joséfo, um historiador grego, no ano 30 a.C., o imperador romano chamado Augusto
deu a cidade de Gadara para o controle de um rei que você conhece, chamado Herodes, que agiu como um tirano contra os homens dessa cidade. Muitos, com medo da loucura do rei, alguns cortaram suas gargantas, suicidando-se, outros se jogaram de precipícios, e foi somente após a morte de Herodes, em 4 a.C., que Gadara ficou semi-independente e passou a fazer parte daquilo que nós chamamos de Decápolis. A cidade de Gadara já era uma cidade que tinha sido capturada por diversas vezes, e era uma cidade já muito violenta, que já trazia esse histórico de violência. Então ela se torna uma cidade capturada pelos próprios demônios, que eles mesmos passaram a cultuar ao longo dos anos. Demônios que foram trazidos de outras nações, demônios que foram trazidos de outros povos, e que agora todos se convergiam na cidade de Gadara. Há uma versão bíblica da tradição siríaca que traz um termo para a cidade de Gadara chamado capturados por demônio. Então é uma tradução de um termo da Bíblia siríaca para Gadara, cidade capturados por demônios. Então eu digo para vocês nesta noite que o endemoniado gadareno tinha sido capturado pelos próprios espíritos imundos, e ele acaba se tornando uma alegoria da cidade. A cidade era capturada e ele foi capturado. Então, queridos, essa cidade ela trazia uma influência grego-romana da sua religião, e essa cidade era uma cidade muito confusa, muito perdida. Ela se tornou a cidade dos demônios. Essa é a informação. Quando Jesus ele chega na cidade de Gadara, a Bíblia diz que os demônios vêm correndo ao encontro de Jesus, e esses espíritos maus, eles entram em pânico. Eles não entendiam o motivo pelo qual Jesus estava indo à cidade de Gadara, um local esquecido, que ninguém nunca se importou, que estava tanto tempo debaixo da autoridade deles, que eles mantinham o controle da cidade e faziam o que bem entendiam ali. De repente, eles se dão conta que o próprio Filho de Deus está na cidade de Gadara. Quando Jesus chega na cidade de Gadara, eles vêm correndo ao encontro de Jesus, não entendendo absolutamente nada, e eles falam com Jesus assim: por que o Senhor veio nos julgar antes do tempo? E os demônios já achavam que Jesus tinha ido ali para julgá-los. Na verdade, os demônios não sabiam o que Jesus estava indo fazer na cidade de Gadara. Mas essa perplexidade, esse susto dos demônios, era porque o que Jesus está fazendo numa cidade que é nossa? Ninguém se importa. Essa é a ideia dos demônios. Ninguém se importa com essa cidade, ninguém se importa com essas pessoas. Durante tantos anos nós temos dominado esse lugar, ninguém nunca se importou com esse povo. O que Jesus está fazendo aqui agora? Deixa eu fazer uma reflexão com você aqui. Quantas pessoas não estão com esse mesmo sentimento, ou com o mesmo sentimento desses demônios? O sentimento de que ninguém se importa comigo, o sentimento de vontade de se isolar das outras pessoas, o sentimento de que eu não sirvo para nada. E a pergunta é: quem vai atravessar o mar para alcançar a cidade de Gadara? Quem vai atravessar o mar para alcançar essas pessoas? Quem vai enfrentar as tempestades para ir à cidade de um povo perdido? Queridos, a Bíblia fala que Jesus atravessou o mar, e eu vou falar sobre isso daqui a alguns momentos. Mas quando Jesus chega na cidade de Gadara, os demônios vêm ao encontro de Jesus, e Jesus está expelindo os demônios do corpo desse homem possuído. E os demônios viram para Jesus, e eles falam assim, Marcos capítulo 8, versículo 31: se o Senhor nos manda sair do corpo desse homem, se o Senhor nos expele, olha o que eles disseram: deixa que entremos naqueles porcos.
A Bíblia fala que estava ali uma manada de quase 2.000 porcos. Por que eles pediram para entrar nos porcos? Os porcos, eles eram o elemento de sacrifício que se fazia a alguns deuses do lugar. Então, existia naquele lugar, obviamente, alguns deuses, e existia um deus chamado Dinísio, o deus do vinho e da impureza sexual. E nesse culto, os habitantes de Gadara se embriagavam, tinham relações sexuais imorais, onde os espíritos imundos tinham total acesso sobre eles. Então, o que eles pedem para Jesus? Eles pedem para Jesus para entrar nos porcos. A religião greco-romana que existia nessa cidade era muito forte, adorava um deus chamado Zeus. E esse deus era um deus que eles ofereciam porcos a ele. Então qual era a ideia dos demônios? Funcionava assim: se ofereciam os porcos em sacrifício ao deus Zeus, depois eles pegavam esses porcos e eles cortavam esses porcos, levavam para a feira e vendiam os porcos na feira. Então qual era a ideia dos demônios? Deixa que a gente entre nesses porcos, depois eles nos levam para sacrificar, eles vão sacrificar os porcos, vão vender os porcos na feira, as pessoas vão comer a carne dos porcos e nós entramos nela de novo. Então esse era o raciocínio lógico, por isso eles pediram para entrar nos porcos. Quem está entendendo, diga amém. Só que a Bíblia diz que os porcos tiveram bom senso. Sabe, queridos, o que os demônios não contavam com o bom senso dos porcos, porque a Bíblia diz que tinha 6.000 demônios aproximadamente no corpo daquele homem. Quando eles pedem para sair do homem, Jesus deixa. 6.000 porcos saem do corpo daquele homem e eles entram no corpo dos porcos. Agora veja comigo, se tinha 6.000 demônios e saiu tudo e eram 2.000 porcos, significa que é 3 demônios para cada porco. A Bíblia diz que quando esses demônios entraram nos porcos, os porcos começaram a gritar loucamente e se desesperaram naquele lugar, e os porcos ficaram tão perturbados que a Bíblia diz que eles começaram a correr e a gritar. E a Bíblia diz que os porcos se precipitaram de um penhasco no mar e morreram todos. É o que a Bíblia nos conta. Mas eu quero refletir e dizer para você o seguinte: o que um homem só transportou por anos no seu corpo, 2.000 porcos disseram: se nós vamos ser morada de demônios, nós preferimos morrer do que ser morada de demônios. O que um homem só aguentou, 2.000 porcos disseram: nós não queremos lidar com isso. Eu prefiro morrer do que ser morada de demônios. Então deixa eu dizer algo para você nesta noite. Os porcos suicidaram-se. Os porcos se precipitaram no mar e morreram. Olhe para mim. Os demônios estavam dentro dos porcos, sim ou não? Os porcos morreram. E eu pergunto: e os demônios? Os porcos morreram afogados. E os demônios? Foram para onde? Estão aonde? Porque a água não mata demônio, demônio não morre afogado. Aliás, dizem até por aí que tem um que é rainha do mar. Então porcos não morrem afogados. Aliás, demônios não morrem afogados. Se os porcos morreram, cadê os demônios? Agora vocês entenderam que quando falamos do endemoniado gadareno, estamos falando de uma longa história. Estamos falando que esse povo são descendentes de um povo que, quando Deus entregou a terra para os filhos de Deus, eu quero ler isso para você. Eu vou ler isso para você. Eu quero ler essa passagem para você aqui. Deuteronômio capítulo 7. Eu vou ler para você essa passagem, para você entender o que eu estou pregando, para você entender melhor. Deuteronômio capítulo 7. Olha
Olhe para mim, olha os meus olhos. Olha o que acontece quando um homem desobedece a Deus. Olha o perigo da desobediência. Eu quero ler isso para você aqui agora. Capítulo 7, versículo 1. E quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomarem posse, Ele expulsará de diante de vocês muitas nações: os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor Deus as tiver dado a vocês, e vocês tiverem derrotado, então vocês os olha a ordem. Deus disse: vocês os destruirão totalmente. Olha o que Deus diz aí: não façam com elas tratado algum, não tenham piedade delas. Versículo 3: não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, das nações, nem tome as filhas delas para os seus filhos. Versículo 4: pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Versículo 5: assim vocês tratarão estas nações: derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados, queimem os seus ídolos, pois vocês são um povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra, para vocês serem um povo seu, tesouro pessoal de propriedade exclusiva sua. Versículo 7: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos da terra. A ordem que eu quero frisar para você aqui é essa. Deus disse: quando vocês entrarem na terra, matem todo mundo, destrua todo mundo, não deixa ninguém vivo. Matem os idosos, matem as mulheres, matem mulheres grávidas, matem crianças, matem, não deixe nada. Está dando para você entender, sim ou não? Essa é a ordem direta de Deus. Ei, o povo entrou na terra, o povo possuiu a terra porque Deus foi na frente deles e destruiu os inimigos. Só que tem um detalhe: eles não obedeceram a Deus, não destruíram os gigantes, não destruíram os girgazeus, deixaram alguns vivos. E aí, queridos, quando nós chegamos em Marcos capítulo 5, o que nós estamos lendo aqui nesta noite é muito mais do que a história de um homem que ficou endemoniado. Estamos lendo a história da desobediência dos filhos de Deus. Ei, desobediência tem preço caro. Você não está sozinho. Você é o resultado do que os seus pais fizeram. Itabuna é uma cidade muito grande, 300 mil habitantes. Mas Itabuna é o resultado do que os seus primeiros habitantes fizeram. E eu chamo a sua atenção, meu irmão, porque quantas pessoas foram mortas como escravos em Itabuna? Quantos donos de fazenda mataram sem piedade pessoas que devotavam sua vida a eles, que eram tratados como animais, que eram tratados como animais de carga. Eu não sei como que se originou Itabuna, mas eu penso que a origem de Itabuna se originou a partir das fazendas. Porque quando nós chegamos nessa cidade, nós vemos isso no ar de Itabuna. Há uma mentalidade escrava nessa cidade que chega a impressionar quem chega de fora aqui. Mas eu quero dizer para você que é filho de Deus, a Bíblia diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sois livres. Então, quando Cristo entra na sua história,
essa maldição hereditária que você traz dos antepassados, ela tem que ser interrompida, porque agora você não é mais escravo, você não é mais filho de escravo, você é livre em Cristo Jesus. Então, queridos, a cidade de Gadara é uma cidade que reflete a desobediência dos antepassados. A sua obediência a Deus, a sua fidelidade a Deus vai definir a história dos seus filhos. Mas também a sua desobediência e a sua infidelidade a Deus vai definir a história dos seus filhos. Deus não é Deus de pessoas, Deus é Deus de gerações. Ele disse: eu visitarei a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E tem muito crente com comportamento de desobediência na igreja, porque Deus pediu para que nós fizéssemos poucas coisas, queridos. O crente não tem muita coisa para fazer na obra de Deus. Parece que é muita coisa porque estão fazendo coisas erradas, coisas que não foi ordenado que fizessem. Mas as coisas que nós temos ordem da parte de Deus para fazer são pontuadas. Então deixa eu dizer uma coisa para você. As suas atitudes hoje, o que é que estão fazendo com as suas gerações futuras? Os seus filhos vão herdar a bênção de Deus por causa da sua atitude, ou os seus filhos vão herdar a maldição por causa das suas atitudes? Hoje é dia dos pais, segundo a ideia do comércio. Mas deixa eu dizer uma coisa para os pais que estão aqui. Você é muito mais do que um pai de família. Você é um pai de gerações, porque os seus filhos terão filhos, e os filhos dos seus filhos terão filhos, e Deus vai estar acompanhando as suas gerações futuras. O que você quer para as gerações futuras? Tem muita gente trabalhando para deixar a herança para o filho. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite, querido. Talvez o foco esteja errado. A Bíblia diz que o homem de bem deixa herança, diz, e isso não é errado. Mas quem quer deixar? O homem que deixa bens só deixa herança. O homem que deixa outras coisas deixa legado. O ensino é legado. Ensina o seu filho o caminho que ele deve andar, para que quando ele chegar adulto não se desvie dele. Qual é o legado que você está deixando para os seus filhos? Herança passa, herança acaba, e provavelmente os seus filhos vão acabar com tudo que você vai deixar para eles rapidamente, porque eles não sabem o preço que você pagou para construir. Eu tenho visto homens dar a vida inteira para construir grandes patrimônios, e eu tenho visto filhos acabando com esses patrimônios muito rápidos. Eles não sabem o preço que foi pago. Eles não sabem quantas lágrimas custou, quantas horas sem dormir, quantas noites trabalhadas. Agora deixe legado para os seus filhos. Ensine o caminho que o seu filho deve andar. E mesmo que você não deixar herança física, o legado vai fazer com que ele construa o que ele precisa construir. Legado é melhor do que herança. E nós estamos aqui vendo o tipo de legado que os filhos de Israel deixaram. E agora nós estamos lendo a história de um povo que não são judeus, um povo ímpio, envolvidos por uma cultura demoníaca. Vários deuses são adorados nessa cidade. E quando ninguém se importa com essa gente, quando ninguém liga para essas pessoas, olha quem está chegando na cidade de Gadara: o próprio Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Ei, quantos de vocês que estão aqui nesta noite, que se sentem às vezes menor, que se sentem abandonados, que se sentem longe de tudo e longe de todos, sua família não liga muito para você? Provavelmente tem alguns pais aqui que você deve ter visto muitos filhos homenageando aos pais. Talvez você não tenha nem filho para chegar e dizer isso a você, e você pode ter chegado aqui meio chateado nesta noite, porque você se sente sozinho. A sua história de vida, quando você olha para ela,
Você olha para você hoje, você se sente tão só, você se sente tão isolado, tão abandonado. Mas eu quero dizer para você que Jesus vai atravessar o mar em sua direção nesta noite. Isso é a especialidade de Jesus. Ir atrás de pessoas que foram abandonadas por todos e por tudo. Mas deixa eu dizer sobre o homem de Gadara primeiro. Por que Jesus foi à cidade de Gadara? E por que nós precisamos atravessar o mar? A Bíblia conta a história de um homem que foi influenciado por forças invisíveis. Um homem normal, um pai de família. Um homem comum, pai de família. Vivia a sua vida. E de repente esse homem começa a ter um comportamento estranho. Comportamento que os demônios começaram a levar a ter. E a Bíblia diz que esse homem começa a gritar. E esse homem agora não só grita dentro de casa. Esse homem começa a gritar na rua. Esse homem começa com um comportamento meio louco. Esse homem, a Bíblia diz que ele anda dia e noite gritando. Ei, esse homem começa a ter um sentimento estranho de ficar violento. Eu quero lembrar vocês que os demônios de Gadara não morreram. Esse homem começa com um comportamento estranho, ele fica violento. Esse homem começa com um comportamento esquisito de ficar isolado das pessoas. Ele começa a se isolar no seu quarto. Depois ele começa a se isolar da comunidade. Depois ele se isola da família. E a Bíblia diz que esse homem foi levado ao extremo. Ele sentiu vontade de ficar tão longe das pessoas que ele foi morar no cemitério. E esse estágio de depressão desse homem levou esse homem a comportamentos mais estranhos ainda. E eu quero lembrar você nesta noite, querido e querida que está aqui. Você conhece pessoas que têm esse tipo de comportamento? Talvez esses comportamentos não são normais, como a medicina quer passar para a comunidade. Talvez esses comportamentos aqui são comportamentos que devem ser estudados mais profundo no campo espiritual, porque essas pessoas começam a ter comportamento que os demônios colocaram em um homem. A Bíblia fala que esse homem começa a ter um desejo esquisito de morar em cemitério. A Bíblia fala que esse homem começa a ter um desejo esquisito de se cortar. Como não tinha gilete naqueles dias, ele se corta com pedras pontiagudas. Você conhece adolescentes que começam a se cortar? Você conhece adolescentes que se cortam? Talvez ele está influenciado por algum demônio de Gadara. Você conhece pessoas que se isolam e querem tirar sua própria vida? Talvez essas pessoas estejam influenciadas por algum espírito de Gadara. A medicina vai te encher de remédio, mas talvez o que você precisa é de outras coisas. Lembra que a Bíblia diz aqui que os homens prendiam, eles o prendiam com correntes. E quando eles conseguiam prender esse homem, então os homens diziam: resolvemos o problema do nosso jeito. E a Bíblia diz que ele arrebentava as correntes e ninguém nessa terra podia detê-lo. Ei, problema desse homem não é problema para homem resolver. Problema desse homem é problema para Deus resolver. Só Deus poderia resolver o problema desse homem. E eu quero estender a minha ideia a você nesta noite. Quem é de Deus aqui faz assim? Quem é a igreja de Jesus faz assim? Então deixa eu te falar uma coisa. Existem problemas nessa terra que os homens estão tentando resolver com seus recursos, com a sua ciência, mas não são problemas para homens mais, são problemas para Deus resolver. E se são problemas para Deus resolver, só quem é a extensão de Deus pode resolver, só a igreja pode resolver. Igreja não é um lugar que você tem que ir 1 ou 2 vezes na semana. Isso não é igreja. Te ensinaram errado. Você entendeu errado. Igreja é muito mais do que isso. Quando você se tornou a igreja de Jesus, você se torna responsável para que a luz de Deus brilhe nessa terra. Não dá para você viver de qualquer jeito. Não dá para você ir e vir de uma maneira irresponsável, porque agora você é de Jesus.
e agora você é um anunciante da salvação, como já foi falado aqui nesta noite. Então a salvação de Itabuna depende de você. Bate no peito e diz: a salvação de Itabuna depende de mim. Não, faz assim: a salvação de Itabuna depende de mim. E eu digo para você, meu irmão, como que pessoas estão indo para o inferno perto da luz? Você é a única luz que eles têm. Você é a única luz que Itabuna tem. O problema da cidade de Itabuna não vai ser resolvido pela política. O problema de Itabuna não vai ser resolvido por causa de Bolsonaro. O problema de Itabuna só poderá ser resolvido quando a igreja entender o que é e por que está nessa terra. Se a igreja não entender isso, vão continuar prendendo endemoniados e ele vai continuar arrebentando as correntes. Porque é assim que os homens querem resolver, do seu jeito, na força. Mas vocês percebem que eles tentaram várias vezes e não conseguiam? Esse homem foi endemoniado até o dia que Jesus chegou em Gadara. Fala para o seu irmão: Jesus chegou em Gadara. Olhe para mim, porque agora eu vou começar a pregar. Ela disse que ia começar a cantar. Então deixa eu te falar um negócio. Deixa eu ler para você. Vamos lá, Marcos capítulo 4, versículo 35. Essa aqui você tem que acompanhar comigo. Se você não tiver Bíblia, senta perto de um crente aí. Marcos capítulo 4, versículo 35. Gente, líderes, fica ligado. Líderes de célula, fica ligado. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão. Deixando quantos, irmãos? Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e gritaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Deixa a Bíblia aberta, deixa a Bíblia de lado aí, olhe para mim. Primeiro, Jesus deixa uma multidão para ir à cidade de Gadara. É lógico que Jesus não foi ali só por causa do gadareno. Jesus foi ali porque ele queria salvar as 10 cidades. Mas no caso que a Bíblia relata, Jesus foi em Gadara e alcançou um homem. E aí eu te pergunto: o que faz Jesus deixar uma multidão para ir atrás de uma pessoa? Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Você é muito mais importante para Deus do que você imagina. Pastor, mas esse homem aí é um homem que tem o homem mais endemoniado, talvez, que a Bíblia fala. Um homem perigoso, que é uma ameaça para a sociedade. Ninguém quer meia boca com esse homem, todos querem distância dele. Mas Jesus é doido por gente assim. Alguém falou que você não valia nada algum dia? Alguém algum dia já falou que você não daria nada que presta? Alguém já falou que você não chegaria a lugar nenhum? Alguém falou, meu irmão, para você um dia: você não vale nada? Jesus é apaixonado com gente assim. Jesus atravessa o mar por causa de gente assim. Jesus atravessou o mar para te alcançar, porque ele viu que você tinha muito valor. Então o que as pessoas falaram a teu respeito é mentira, porque a verdade só Deus detém. Deixa eu dizer algo para você nesta noite. Ele foi a Gadara porque ele acreditava naquele homem. Ninguém acreditava, Jesus acreditava. Deixa eu falar uma coisa para você nesta noite: Jesus acredita em você.
quando a sua família não acreditar mais em você, quando os seus amigos não acreditarem mais em você, quando você mesmo não acreditar mais em você, o Senhor te diz: eu continuo acreditando em você, eu continuo colocando fé em você. Queridos, para salvar a cidade de Gadara, para salvar um gadareno, a Bíblia diz, Jesus teve que enfrentar a tempestade. Olhe para mim, imagina a tempestade. Não pense nos navios que temos hoje, pensa naqueles barquinhos dos dias de Jesus. Eles estão atravessando o mar. De repente a Bíblia diz que vem um forte vendaval, uma tempestade, e a água começa a entrar no barco, e o barco começa a querer afundar. E a Bíblia diz que Jesus está dormindo tranquilamente. E eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite. Como é que o negócio está feio daquele jeito? O barco está quase afundando, os discípulos estão desesperados, e Jesus simplesmente dorme. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tempestade não assusta Jesus. Tempestade assusta discípulos. Sabe por quê, querido? Porque Jesus tem poder sobre a tempestade. Jesus não está nem aí para a tempestade. Os discípulos estão desesperados. E outra coisa, eu penso que eles não chamaram Jesus de primeira. Eram pescadores experimentados com o mar. Eu imagino que quando a água começou a entrar no barco, eu acredito que no primeiro momento, o que os discípulos começaram a fazer? Cada um pegou uma vasilha, cada um pegou um balde e começou a tirar água e jogar para lá de fora. O mar jogava água para dentro e eles jogavam água para fora. De repente eles perceberam o seguinte: não vamos conseguir. Ei, quantas vezes nós não queremos acordar Jesus e queremos agir do nosso jeito? Quantas vezes, ao invés de nós chamarmos Jesus, nós pegamos os nossos baldes e começamos até cansar. Jesus está no seu barco, Jesus está dormindo, Jesus está ali, pode resolver o problema, e você está, com um baldinho. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Você começou a passar mal. Primeira coisa que você faz é o quê? Vai na farmácia. Não deu certo, vai no SUS. Não deu certo, paga o médico. Não deu certo, rapaz, agora tem que apelar para Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus está no seu barco. Então, meus irmãos, vamos parar de pegar água com um balde e jogar água para fora. Vamos acordar ele depressa. Quanto mais rápido eu chamar por Jesus, mais rápido o meu problema estará resolvido. Então, vamos parar de fazer as coisas do nosso jeito. Vamos acordar Jesus depressa. Os discípulos tentaram do seu jeito, não deu. E aí eles vêm para Jesus: agora vamos acordar o mestre. E eles vêm gritando, desesperados, o barco está quase afundando. Mestre, será que o senhor não está percebendo? Nós vamos morrer. Olha Jesus, gente. Está acontecendo mesmo. Nós estamos morrendo. O barco está afundando. Não tem hora que parece que o barco está afundando, gente? Parece ou não parece? Tem hora que parece que nada está dando certo, nada vai dar certo, o barco vai afundar. Fala sério. Parece que é assim. Você entra em pânico, você entra em desespero, você fica bravo, você fica nervoso, a pressão sobe, a pressão desce. Ei, Jesus está no barco, você esqueceu? Jesus está tranquilo, acorda, olha, ele diz: Senhor, nós vamos morrer. Jesus olha para o vento e diz: quieta. Olha para o mar e diz: calma. Daí a pouco, tudo calmou. Piorou. Os discípulos olharam para o outro, ficaram todo mundo assustado. Aí vamos na Jesus. Jesus olha para os seus discípulos e fala assim para eles: vocês ainda não têm fé? Ei, vocês são os meus discípulos, vocês são a minha igreja.
Ninguém viu o que vocês viram. Vocês andam comigo, vocês dormem debaixo do mesmo teto que eu durmo. Vocês já me viram fazer tantos milagres. Vocês já me viram curar pessoas, ressuscitar pessoas. Vocês ainda não conseguem crer? Se a igreja de Jesus que estava dentro do barco, se os discípulos dele estavam naquele dia, sabe o que Jesus disse? Se vocês estão desse jeito, imaginem as outras pessoas. Quem é a igreja aí, diga amém. É isso que Jesus está dizendo. Se a minha igreja não consegue acreditar em mim, se a minha igreja não consegue ser fiel a mim, quanto mais as outras pessoas. Sabe o que Jesus está dizendo para os seus discípulos? Eu vou embora daqui a pouco, a igreja vai ficar na mão de vocês. Como vocês ainda não conseguem acreditar? E os discípulos olhando para o outro desesperados: quem é ele? Quem é esse que até o vento e o mar obedecem a sua voz? Ele é o dono do mar, Ele é o dono do vento, Ele é o dono de todas as coisas. Você consegue entender isso, meu irmão? A Bíblia não fala sobre os outros barcos, se afundaram ou não, mas a Bíblia diz que o barco que Jesus estava atravessou o mar. Eu quero te dizer nesta noite, meu irmão, esteja dentro do barco certo. Tem muitos barcos caminhando. Agora, dentro de qual barco você está? Certifique-se que você está dentro do barco de Jesus nesta noite. Certifique-se se Jesus está dentro do seu barco, porque a tempestade virá. O problema não é a tempestade. O problema é na hora que a tempestade vier, Ele está no seu barco ou não? Certifique-se disso essa noite. Certifique se Jesus está na sua casa. Certifique se Jesus está na sua família. Certifique-se disso, porque o vento vai soprar, o mar vai se levantar. Agora olhe para mim, líderes de célula. Jesus está atravessando o mar. Jesus está enfrentando uma tempestade por causa de um homem. Um homem que ninguém acredita nele. Um homem perturbado, um homem cheio de demônio. E Jesus diz: vamos atravessar o mar, que eu preciso alcançar alguém muito especial hoje. Quantos estão dispostos a atravessar o mar para alcançar um gadareno? Esse é o nosso problema. E essa é a nossa conversa essa hoje. Eu quero dizer aos líderes de célula que estão aqui: o líder de célula que decidir enfrentar a tempestade, aliás, o líder de célula que decidir salvar um gadareno, ele já tem que entender que ele vai ter que enfrentar a tempestade. Enfrentar a tempestade significa sair da zona de conforto. Ei, poucos querem sair da zona de conforto por causa de um gadareno, de um homem que não vale nada para a sociedade. Poucos querem enfrentar um problema. Rapaz, você acha que eu vou enfrentar problema por causa disso? Jesus enfrenta mar, Jesus enfrenta vento, Jesus enfrenta tempestade. Deixa eu falar uma coisa. Qual é o líder de célula que está disposto a enfrentar uma tempestade para salvar um gadareno? Deixa eu falar uma coisa. Salvar um gadareno, essa é a parte boa. Salvar um gadareno significa que no mínimo você vai alcançar 10 cidades. Porque quando Jesus salvou o gadareno, a Bíblia diz que o gadareno, o povo veio, o gadareno está ali perto de Jesus em perfeito juízo, barbeado, com perfume francês. O homem está bem, Davi, todo mundo olha e se assusta. Aí o povo da cidade vem e pede para Jesus ir embora. Você já parou para pensar por que o povo pediu para Jesus ir embora? Sai da nossa cidade, vai embora. Gente, aquele povo deveria perguntar assim: quem é que fez isso? Nós já tentamos resolver esse problema a vida inteira tentando. Quem é que fez isso? Ele ali, ele é Jesus. Sabe o que esse povo tinha que ter feito? Senhor, vamos lá, porque o que mais tem aqui é gadareno. Aliás, aqui é a cidade dos gadarenos. Senhor, fica na nossa cidade, salve a nossa cidade. Mas eles estavam muito mais preocupados com os porcos do que com os homens.
Olha para mim. Eles estavam muito... Sabe por quê? Porque os porcos davam muito lucro. Porcos eram sacrificados no templo. Então porco era muito caro, porque o porco era sacrificado ao principal deus da cidade, ao deus Zeus. Então porco era um animal muito caro. E por causa de Jesus, 2.000 porcos se perderam. Eles estavam muito mais preocupados com os porcos do que com as pessoas, e mandaram Jesus embora. Isso não é triste, igreja? Sim ou não? Sim ou não? Mas será que de vez em quando nós não estamos fazendo a mesma coisa? Quem é que tem que fazer o evangelho chegar aos 4 cantos da terra? Quem é que tem que fazer a igreja chegar aos 4 cantos da terra? Nós, a igreja. Quem é que você acha que vai investir para o avanço da igreja? A igreja. Só a igreja constrói a igreja. Só a igreja financia a igreja. Ninguém mais financia a igreja. Governo não financia a igreja. Pelo menos a de Jesus não. Então quem tem que financiar a igreja é a igreja. Pastor, pede uma ajuda para o deputado, pede ajuda para o governo, pede nada. Não pede nada. Quem tem que construir igreja é quem acredita nela. Sabe por que eu financio a igreja? Porque é nela que eu acredito. É a igreja que vai levar o povo para o céu, e ninguém mais. Eu posso ouvir um amém? E quando a igreja endurece o coração e decide entrar em desobediência, em rebeldia, não devolvendo os dízimos e as ofertas, eles estão se comportando como o povo de Gadara. Estão mais preocupados com coisas do que com as pessoas. Vai embora da nossa cidade. Quando os crentes, ou os que dizem ser crentes, não querem devolver os dízimos, estão preferindo entrar debaixo de maldição, não querem financiar o avanço do evangelho com suas ofertas, que está na Bíblia, que Deus disse que é para a gente fazer, eles estão se comportando como o povo da cidade de Gadara. Vai embora. Nós não queremos que esse poder abranja a nossa cidade. Nós não queremos que esse poder abranja os nossos filhos. Nós não queremos que esse poder abranja as outras cidades ao lado. Então vão embora. O gadareno vira para Jesus e fala assim: Senhor, deixa eu ir com o Senhor. Deixa eu te seguir. Eu não era nada. Eu não era ninguém. Ninguém se importou comigo. Minha família me abandonou, meus amigos me abandonaram, eu morava no cemitério. A minha história é a pior história dessa cidade, e o Senhor atravessou o mar por minha causa. Deixa eu ir com o Senhor. A minha vida não terá mais sentido se eu não te servir para o resto dela. Jesus olha para aquele homem e, de uma maneira aparentemente muito dura, Jesus disse: você não vai comigo. Isso me deixa muito assustado, porque a Bíblia fala de um jovem rico que conhecia a Bíblia de capa a capa, que conhecia toda a lei de Deus de capa a capa. E Jesus falou com ele assim: vai lá, vende tudo que você tem, dê para os pobres e vem ser meu discípulo, vem entrar para a história. O moço falou: dá não. E a Bíblia diz que ele deu as costas para Jesus e foi embora. E a Bíblia nunca deu o nome desse rapaz. Ele só é um jovem rico, louco, que ficou com seu dinheiro e não quis se tornar um discípulo. Não quis ser um João, não quis ser um Pedro, não quis ser um Mateus. Não entrou para a história. E agora um homem, um endemoniado, Jesus chama um e ele diz: não vou. Agora um diz: Senhor, eu quero. Jesus disse: não vai. Jesus falou para ele: vai contar para os seus quão grandes coisas o Senhor te fez e como Ele teve misericórdia de você. Sabem, queridos, o homem foi.
E o homem obedeceu Jesus. E a Bíblia diz que ele começou a contar para todo mundo. Ele começou a pregar para todo mundo. Quando nós chegamos nos tempos do apóstolo Paulo, nas viagens do apóstolo Paulo, ele quis entrar em Decápolis para anunciar Jesus. Só que não precisou. Alguém disse para o apóstolo Paulo: alguém chegou antes de você. Alguém já passou por aqui e a cidade já está tudo salva. Ei! Já está tudo salvo. Mas quem é esse apóstolo que passou por aqui? Eu não conheço ele. Era um homem que tinha demônios e morava no cemitério, e Jesus atravessou o mar por causa dele. Oh, meu Deus! Esse homem, e eu digo sempre isso aos líderes de célula: o dia que você alcançar um gadareno, sua célula vai se multiplicar pelo menos 10 vezes. Quantos líderes de célula temos aqui? Faz assim. Será que você está? Quantos líderes estão dispostos a alcançar um gadareno? Eu vou fazer uma pergunta para toda a igreja. Quem é a igreja de Jesus aqui que está disposto a alcançar um gadareno? Faz assim para me ver. Você está disposto a alcançar um gadareno? Essa é a parte boa. Quando se alcança um gadareno, você alcança um evangelista que vai multiplicar sua célula, vai encher sua igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Isso aconteceu lá em Teixeira de Freitas, há 4 meses atrás. Na verdade, há 3 meses atrás. Uma menina entrou no meu escritório um dia. 2, a líder e essa menina. E ela disse: pastor, não suporto mais. Eu não aguento mais. Eu manifestei na célula, hoje eu manifestei no culto. Eu não aguento mais manifestar demônio não, pastor. Me ajuda. Eu olhei para aquela moça, falei: rapaz, o seu problema é sério. Eu disse: quem é você? Eu sou fulana de tal. O que você faz? Eu era prostituta. E ela disse: pastor, eu não aguento mais manifestar demônio, eu estou muito envergonhada. Eu disse: vou te levar para o encontro. Ela disse: pastor, não tem dinheiro. Eu disse: eu pago para você ir. Eu vou investir em você. Aí ela chorou. Ela disse: pastor, ninguém nunca fez isso por mim. Eu falei: você está na igreja, não esqueça disso não. A igreja faz essas coisas pelas pessoas. E aí ela foi para o encontro. Ela manifestou demônios 3 dias. Ela era uma gadarena muito carregada. Agora deixa eu lhe contar uma história sobre a indiana. Indiana? Indiara. Indiane. Deixa eu te contar uma história sobre Indiane. Eu tenho uma oração segunda-feira, 6 horas da tarde na igreja com os irmãos. Quando ela chegou na oração lá, estava ela e uma outra pessoa. Eu disse: quem é essa moça? Ela disse: eu ganhei ela de ontem para hoje para Jesus, pastor. E eu vim trazer ela para aceitar Jesus na oração. Deixa eu falar uma coisa. De um encontro para o outro, só essa menina levou 8 pessoas para a célula. E a célula de Franciele vai se multiplicar. E eu disse para Franciele: quem atravessa o mar, quem enfrenta a tempestade, alcança um gadareno. E quem alcança o gadareno, multiplica a célula. É assim que funciona. Então eu quero dizer para você nesta noite, igreja do Senhor, agora um detalhe: para alcançar um gadareno, tem que sair da zona de conforto. Jesus deixou a multidão para ir atrás do gadareno. Tem que sair da zona de conforto, porque sua vida está muito boa como cristão, meu irmão. Sua vida de crente é só ir na igreja. E quando não rouba, devolve o dízimo. E dá a oferta. Ah, pastor, já frequenta a igreja, já tem que ir na igreja. Deixa eu falar um negócio para você aqui, ei. Ir igreja, meu irmão, não quer dizer que você é crente, não. Ir na igreja é só ir frequentar um culto, como que você vai no shopping. Agora, ser igreja é estar inserido e envolvido no que a igreja vive, no que a igreja faz. Então, deixa eu encerrar minha fala para você nesta noite. A Bíblia diz que uma multidão pede para Jesus assim: vá embora da nossa cidade. E a Bíblia diz que do lado de lá do Mar da Galileia tem uma outra grande multidão esperando Jesus. Uns mandam Jesus embora e outros estão dizendo: Jesus, vem para minha casa, vem para minha família, vem transformar a minha casa, vem transformar a minha família. Eu quero
orar pela sua vida nesta noite. E eu quero que você pense na história desse homem, que não valia nada para ninguém, mas esse homem foi um grande evangelista nas mãos do Senhor Jesus. Quem era você antes de Jesus chegar? Quem era você? Jesus chegou na sua vida quando ninguém acreditava. Talvez quando você veio para a igreja as pessoas falam: o quê? Fulano foi para a igreja? Não acredito. Mas Jesus faz essas coisas. Jesus faz coisas que ninguém acredita. Só a igreja tem que ter essa sabedoria de acreditar. Eu quero que você fique de pé no seu lugar. Segure na mão dessa pessoa maravilhosa e linda que está do seu lado aí. Segure. Pode unir os corredores. Una os corredores. Feche os olhos. Feche os olhos. Bendito seja o teu nome, Jesus. Eu quero fazer uma oração. Meu Pai, no nome de Jesus, eu quero orar pela igreja da Urbis 4 agora. O Senhor tem levantado esse povo aqui nesse bairro. Meu Deus, o Senhor tem levantado aqui uma comunidade que tem entendido que eles são a igreja do Senhor. Só eles podem fazer aquilo que ninguém mais pode. Não dá para prender endemoniados com corrente. Só quem tem o poder do nome de Jesus pode libertar endemoniados. Então eu quero te pedir nesta noite que essa consciência penetre no coração de cada um que está aqui nesta noite, Senhor. Que o Senhor possa envolver a tua igreja de uma maneira sobrenatural nesta noite. Meu Deus, e que a igreja entenda que já recebeu o poder para exercer toda a autoridade do seu nome. E que nós possamos, meu Deus, como igreja do Urbis 4, atravessar o mar da Galileia e alcançar todos os gadarenos para o Senhor. O tempo de descansar chegou, acabou. O tempo da mordomia cristã acabou. Agora é hora de atravessar o mar, é hora de atravessar o vento. Mas nós queremos que o Senhor vá conosco no barco. Não ousaremos atravessar o mar se o Senhor não estiver dentro do barco, Senhor. Porque com o Senhor temos certeza que vamos chegar do outro lado do mar. Em nome de Jesus. Eu quero fazer um apelo agora. Segura na mão, segura na mão. Você que está aqui nesta noite, que a palavra do Senhor tenha alcançado a sua vida e o seu coração, e você quer entregar o seu coração a Jesus nesta noite. Você que está afastado da igreja, afastado do evangelho, mas que entende que você tem que voltar correndo nesta noite, porque há um trabalho a ser feito para ganhar a cidade de Itabuna. Há um trabalho a ser feito para resolver esses problemas de demônios em Itabuna. Porque as cadeias já não suportam mais. Mas a igreja vai cumprir o seu papel. E a igreja vai libertar cada aprisionado de verdade. Então você quer entregar a sua vida a Jesus nesta noite. Então você quer se reconciliar com teu Deus e atravessar o mar nesta noite. Se você quer entregar, a sua vida a Jesus, se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer se reconciliar com Ele, eu quero que você aperte a mão da pessoa que está do seu lado agora. Dá um aperto de mão nela aí. Dá um sinal para ela, que você está decidindo o seu futuro, que você está decidindo o futuro dos seus filhos, que você está decidindo deixar um legado e não apenas herança. Você que está se reconciliando, aperta a mão desta pessoa aí, até ele dizer aleluia. Você que está se entregando a Jesus, aperta a mão até ele dar um glória. E eu quero que agora, se alguém apertou a sua mão, eu quero que você venha com ela até o altar agora, porque o altar é o lugar da transformação, o altar é o lugar da mudança, o altar é o lugar onde Deus desce.
Abra os corredores. Se alguém apertou a sua mão, sai do seu lugar e vem com ela. Traz ela para o altar. Esta casa é sua. Vamos lá? Alguém apertou a sua mão, vem com ela, vem com ela. Vem com ela e a igreja vai fazendo festa. Porque a salvação tem chegado até este lugar. Traz ela, traz ele, vem. Pode soltar as mãos. Sai do seu lugar e vem. Talvez você aceitou na célula no meio de semana e quer confirmar a sua aceitação. Vem com ela. Oh meu Deus. Talvez ninguém acreditava em você. Alguém decidiu acreditar em você nesta noite. Jesus acredita em você, meu irmão. Talvez a justiça te olha com maus olhos, mas Jesus te olha com bons olhos. Jesus precisa de você. Ele quer te salvar hoje. Vem com a tua família. Se renda ao Senhor Jesus. Volte para Ele, não viva longe dele. Não seja como a cidade de Gadara, que pede para Ele ficar longe dela. Volta para Jesus nesta noite, vem. Vem. Sopra o teu vento. Prega para esse irmão que está do seu lado. Diga para ele, é hora da sua vida mudar. É hora de mudar a sua casa, a sua família. Vamos lá. Entregue-se a Jesus nesta noite. Nós queremos te ouvir. Oh meu Deus, é hora de salvação neste lugar. Nós queremos te ouvir. Oh meu Deus, esta casa é a sua casa. Diga isso para Ele. E essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Diga. Jesus. Esta casa. E essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Só pra você. Jesus. E essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Maravilha. E essa casa é sua. Nós deixamos ela pra você. Nós te adoramos, meu Deus. Eu quero que você abrace essa pessoa que você trouxe. Não, fica do lado. Depois eu vou pedir para você dar esse abraço aí. Fica do lado, fica do lado. Você que está aqui na frente, que está se rendendo a Jesus, que está se reconciliando com Ele, diga assim comigo, Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego ao Senhor, fala com Ele assim, o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Fala com Ele, o meu futuro. Fala com Ele, a partir de hoje, o Senhor será o meu Deus e eu serei o seu filho. Diga para Ele, eu me rendo ao Senhor de todo o meu coração, para todo sempre. Fala com Ele, para todo sempre. Amém? Agora recebe um abraço desse líder que está do seu lado aí. Recebe um abraço. E a igreja faz festa, a igreja aplauda, a igreja faz festa. Esse líder vai te levar para a célula. E esse líder vai cuidar de você. A igreja, me ouça. O que você está presenciando aqui nesta noite, a Bíblia diz que quando isso acontece aqui com uma pessoa, acontece uma festa no céu. Então deixa eu ensinar uma coisa para vocês aqui. A maior festa da terra é essa. Porque essa é a única festa que reproduz uma festa no céu. Aleluia. Amém? Então eu vou pedir que você faça uma festa com mais alegria, porque pessoas foram salvas nesta noite. Aplauda Jesus, dê brados de júbilo, faça festa em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Podem voltar ao seu lugar. Deus abençoe.